Hello! Há 5 anos atrás, eu não tinha dinheiro, estava totalmente perdida emocionalmente, desestruturada, sem perspectiva, sem saber o que ia fazer, porque eu tinha passado por um problema muito desgastante emocionalmente pra mim e eu nunca imaginei que eu ia morar na França. Mas eu fiz uma coisa que até hoje eu nunca falei na internet, que foi pegar um papel e uma caneta e escrever como eu queria a minha vida para dali a alguns anos. E nisso, uma das coisas que eu escrevi foi que eu queria morar na França. Vou contar pra vocês. Bom, meu nome é Lorena, pra quem não me conhece, eu moro aqui na França há quase 5 anos, 4 anos e meio. E eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida quando eu ganhei uma passagem de presente para vir para a França passar o Natal com a minha ex-cunhada, e foi ela que me deu essa passagem de presente, inclusive gratidão, muito grata, porque assim, apesar de sempre dizer, é meu sonho ir para fora do Brasil, mas sabe aqueles sonhos que a gente fala da boca para fora e a gente não investe naquilo, não se dedica para aquilo, não é tipo assim, meu sonho é morar fora do Brasil, vou trabalhar, vou fazer o que eu puder, vou guardar cada moeda para realizar esse sonho. Eu nunca fui essa pessoa. Então, eu queria ir, mas eu queria que isso acontecesse como num passe de mágica. Parece assim, não sei, uma coisa de gente talvez imatura, sonhadora, utópica, não sei. Mas era assim que eu era. Hoje, com a consciência que eu tenho, a maturidade que eu identifico que eu era uma pessoa assim. Parece que, sabe quando você fala com um adolescente? Parece que esse menino não vive na Terra. Era eu. Mas isso era uma coisa interna, assim, eu não vivia, tipo, dizendo pra todo mundo, ou falando como uma sonhadora iludida. Não, eu vivia a minha vida, eu trabalhava, eu estudava, eu corria atrás. Bem nesse período que eu ganhei a passagem, eu tava passando por um momento muito difícil mesmo, onde que eu tava me separando, eu não sabia o que eu ia fazer dali pra frente. Sabe assim, foi como se eu tava correndo e alguém veio e cortou minha perna. E eu tava num ritmo muito bom. E aí eu falei, pronto, agora acabou meu gás, eu não sabia completamente o que fazer. E a princípio a passagem era só pra passar o Natal. Então a gente veio, a viagem era tipo 18 de dezembro pra passar o Natal. E a gente não tinha passagem de volta, a gente só ganhou a passagem de vinda. Ela ia dar a passagem de volta, só que ela não conseguiu comprar, a gente não conseguiu comprar, enfim. E aí falou assim, a da vinda já tá comprada, então vem, chega aqui, a gente vê o que faz, a gente resolve. Mas, de toda maneira, a gente tinha ali um prazo de 3 meses pra ficar e não é que eu podia ficar, mas, bom, fome eu não ia passar, ela disse, não se preocupa com nada. Então ela falou assim, eu tô te dando a passagem, você vai passar aqui, eu tô te trazendo pra férias familiares. Se você quiser viajar, se você quiser ir turistar, isso aí é com você. Então eu falei, o máximo que vai acontecer, eu não vou poder ir turistar, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu vou mesmo assim. E na hora de voltar, eu compro a passagem de volta e a gente volta. Mas em todo esse período de separação, de discussão, vai, não vai, de ganhar passagem, eu tava num dia, assim, de muita aflição e eu lembro que eu tava, antes de tudo acontecer, eu tava com um projeto bobo de fazer um jardinzinho em casa, sabe? A gente tinha um pedaço de quintal abandonado e eu falei, vou fazer um jardim aqui, passar o tempo. A câmera esquentou, vocês acreditam? Aí eu tive que mudar aqui um pouco mais pra cá porque tava no sol, porque eu tô filmando da janela. Mas enfim, então eu comecei a fazer esse jardinzinho, daí... Quando eu ia pra esse jardim, que não era bem um jardim, mas tipo, era meu projetinho. E aí quando eu ia pra ele, eu colocava vídeos aleatórios no YouTube pra assistir. E eu lembro que eu gostava muito de um canal que chamava Motivação Águia. E eu assistia sempre, assim, quando eu tava num momento de meditação. E aí tinha um áudio específico, um vídeo específico desse canal Motivação Águia que dizia assim, 30 minutos que vão mudar a sua vida para sempre. E eu assisti esse vídeo várias vezes, porque eu colocava modo playlist e daí ele passava. E aí sabe quando você assiste o vídeo, são 30 minutos, mas às vezes você escutou 10 minutos, você escutou 5 minutos, você escutou... E eu já tinha escutado esse vídeo acho que umas 4 vezes, toda a vida que eu ia para esse momento no jardim, que
que eu ia fazer um alongamento, aí eu colocava esse motivação águia para falar, porque isso eu achava que me ajudava, seja no meu negócio, na minha vida, enfim. E daí, lá, nesse dia, teve um dia que eu tava muito aflita e eu coloquei esses vídeos e fui lavar louça. E daí, quando eu tava lavando louça, eu escutei um trecho do vídeo que dizia assim: só existe uma maneira de prever o futuro, que é criando ele. E hoje eu vou te ensinar como criar o futuro que você deseja. Pegue papel e caneta e anote. Daí eu comecei a prestar atenção. Fui lavando a louça e prestando atenção. E lá era um vídeo daquele médico. A câmera esquentou de novo, vocês acreditam? E eu tô tentando me ajeitar aqui. Continuando. O vídeo que caiu pra mim era daquele médico, o Dr. Laí Ribeiro. E ele fala sobre várias coisas, mentalidade, saúde, enfim. E lá ele estava ensinando a prever o futuro, né? Prever o futuro. E daí eu prestei atenção no que ele mandou fazer, e aí ele dizia: pegue o papel e uma caneta, precisava ser uma caneta, e você vai escrever uma carta predatada para daqui 6 meses. E lá você vai colocar tudo bonitinho que você quer, mas como se você já tivesse. E eu já tinha tentado fazer uma coisa parecida na igreja, só que eu não sei por que não funcionou. Eu tenho as minhas suposições por que dessa vez funcionou. Assim, hoje eu leio sobre esses assuntos e tal, não tô aqui pra falar de lei da atração, nem nada. Eu tô aqui pra falar uma experiência que eu vivi, até porque nem tudo que eu coloquei na carta aconteceu. Eu não me lembro de tudo que eu coloquei. E uma das coisas que eu escrevi na carta, eu posso dizer que as coisas que não aconteceram é porque eu fui meio vaga. A coisa mais específica foi morar na França, mas eu não coloquei circunstâncias e tal. E eu coloquei lá um modelo de relacionamento que eu queria também, mas eu acho que no relacionamento eu fui meio vaga, porque eu não sabia o que o destino me reservava. E aí eu acho que eu fugi um pouco dessa coisa de prever, que era criar, né? Que pra prever você precisa criar. Então eu fiquei meio assim, sabe? Sei lá, não fiz. Mas um ano depois de estar na França, eu me lembrei dessa carta. Eu falei, cara, né, que funcionou? Mas eu também não me lembrei por acaso. Eu me lembrei que eu estava conversando com uma menina a respeito dessas coisas meio místicas, meio sobrenaturais, arquétipos. Ela entendia sobre isso, e esse era um assunto que, tipo, me interessava. Eu achava legal, eu achava curioso. Eu sou bem curiosa sobre essas coisas. Mas também nunca mergulhei de cabeça. Mas o que eu quero dizer é que funcionou, gente. Funcionou. Eu não tenho uma receita de bolo, depois eu posso até gravar um vídeo explicando exatamente como é o processo. Eu não consigo mais encontrar esse vídeo, porque eu já tentei procurar nesse canal Motivação Águia, mas eu não sei se o canal mudou, eu não sei se fizeram outro. Eu sei que muita coisa mudou, as coisas não são iguais, e eu nunca mais consegui encontrar o mesmo vídeo. Eu já cheguei a contar essa história para alguém e encaminhar o vídeo para a pessoa, para que a pessoa fizesse também. Não sei se a pessoa fez, mas eu entendo que, assim, em certos momentos, igual eu assisti o vídeo na quinta vez, talvez, o vídeo foi falar comigo, né? Eu tinha prestado atenção em outras coisas do vídeo, de mentalidade, de por que o corpo se sabota, porque falava um pouco de tudo. Sabe aqueles compilados, assim, de várias falas? E era tipo isso. E nesse trecho específico, eu só foquei uma única vez. E aí depois eu fui lá e prestei atenção e segui a linha. Então, assim, hoje em dia a gente vê muito falar desse assunto aqui na internet, né? Eu tô aqui pra contar a minha experiência e dizer que eu acredito realmente que se eu tô aqui hoje na França foi porque eu coloquei isso naquela carta e funcionou. Mas eu também acredito que Deus tem um propósito muito grande na minha vida aqui, porque, primeiro, como eu disse, eu não planejei, não é uma coisa que eu me dediquei para que acontecesse. Como eu falei, eu queria que acontecesse no passo de mágica. Aconteceu. Mas eu já quis ir embora tantas vezes, tantas coisas difíceis aconteceram. E mesmo assim, até quando eu consegui realmente juntar dinheiro para ir embora, no período que eu estava muito crítica aqui, Deus colocou
um outro caminho para eu seguir, que ainda era aqui na França. Então eu acho que a minha história é aqui, minha vida é aqui agora. Hoje eu não penso mais em ir embora, não sei o dia de amanhã. Eu confio muito em Deus, tenho muita fé e acredito que Ele está na frente da minha vida, abrindo os caminhos para mim, e eu só tenho que ter paciência, sabedoria para entender que o processo é necessário, né? Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês, e eu não sei explicar o que aconteceu. Talvez aquela folha de papel tenha mudado, talvez o gesto de escrever tenha mudado a minha perspectiva, a minha forma de ver a vida, talvez inconscientemente, porque algumas pessoas acreditam que quando a gente escreve, né, coisas acontecem, tudo. Talvez tenha sido outra coisa, eu não sei, realmente não sei dizer pra vocês, mas o fato é que realmente mudou a minha vida. Hoje eu não tenho mais a carta, porque na época eu acho que ele dizia pra guardar a carta e ler só 6 meses depois. E eu lembro que eu deixei a carta guardada, eu não lembro se eu deixei na casa guardada pra depois ler quando eu voltasse, no futuro talvez, não sei, mas como eu não voltei, né, eu realmente não me lembro. Eu fico pensando que aquela carta não mudou o universo, mas mudou a minha vida. E hoje, vendo tanta gente falar sobre esses assuntos, né, eu penso que talvez seja possível até escrever uma outra carta, quem sabe, de maneira mais consciente, mais incisiva, porque muito se fala de carta, de quadro dos sonhos. Não sei, gente, não sei, eu só queria compartilhar isso aqui. E quem sabe eu vou fazer uma outra carta. E é isso, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento. E diz aí se vocês já fizeram alguma coisa parecida, se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, se vocês gostam. A gente pode trocar ideias sobre experiências parecidas. E quem sabe no próximo vídeo eu posso falar exatamente, porque tem uns parâmetros para seguir na carta, né? Tipo, a maneira de fazer, enfim. E por que que eu acho que quando eu fiz na igreja não deu certo e por que que dessa vez deu certo. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!